Criar grandes expectativas é algo arriscado. Essa é a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo em desvantagem no orçamento. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O time voltou para a Série A, o elenco começou a ser reestruturado com os investimentos feitos na SAF do Vasco e o torcedor vascaíno passou a sonhar mais. E isso traz uma aflição muito grande para o torcedor, porque no momento em que ele vê uma luz no fim do túnel, e essa é a verdade, porque o túnel era completa escuridão. Hoje, depois de 7 rodadas do Brasileirão, o Vasco está na zona de rebaixamento. Não vence há 6 jogos e foi derrotado nos 2 que disputou em São Januário. A pressão aumentou em casa. O fato é que os resultados têm feito, talvez, em alguns momentos da partida, o ambiente está mais hostil a nós mesmos do que aos adversários. Agora, a gente só vai reverter isso com resultados positivos, a gente sabe disso. Se por um lado, na visão do técnico Maurício Barbieri, o ambiente daqui de São Januário pode ter se tornado hostil nos últimos jogos, até para os próprios jogadores do Vasco, por outro, o time só vai voltar a jogar aqui no estádio daqui a 4 rodadas. Antes tem Fortaleza no Castelão, Flamengo no Maracanã e Internacional no Beira-Rio. O reencontro com a torcida em São Januário será daqui a quase um mês contra o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão. Até lá, são 9 pontos em jogo e a cobrança de vascaínos ansiosos, que não querem mais passar sufoco e nem viver desconfiados. Jogar um jogo dificílimo, sábado contra o Fortaleza no Estádio Castelão. Não é fácil ganhar lá. Depois joga na 9ª rodada, o clássico contra o Flamengo no Maracanã, outro jogo muito complicado com o time que o Flamengo tem. E aí ainda joga fora de casa na 10ª rodada contra o Internacional no Beira-Rio no dia 11 de junho. Quer dizer, essa situação que já está ruim, se mantiver esse desempenho que o Vasco está tendo, 6 jogos sem vencer, pode ficar pior ainda, saindo da 17ª colocação para os últimos lugares na tabela de classificação. É essa situação, protesto da torcida Cruz Maltina, e a gente não sabe aonde pode chegar esse tipo de protesto a cada rodada que o Vasco não for obtendo resultados. Glaucia. Boa, Cícero. Já já a gente volta a se falar agora para trazer as informações do Fluminense, que essa semana tem Libertadores, tá? Até já, um beijo. Até já. Tudo contra todos. É. E é isso mesmo. Eles foram do treinador, quem manda na SAF, quem manda na SAF é o treinador. Torcida do Vasco mais agitada com essa sequência de resultados ruins, mas é um início, é aquilo que a gente vive dizendo, é uma reestruturação. A gente até conversava na redação ali antes do programa, lembrando um pouco como foi o início do ano passado do Botafogo, que aí na janela dá uma reforçada e aí o time do Luiz Castro acaba encorpando e, enfim, parece que vai aos poucos, né, o trabalho fluindo, enfim, a SAF e tudo isso. Também sofreu, então, assim, é aquele início, né? Tudo bem que nos primeiros resultados no Campeonato Carioca, talvez tenha visto um Vasco já jogando mais ajeitado, isso tenha deixado a torcida um pouco mais empolgada, mas é difícil, né? Você vai agora romper com tudo? E treinador? Não e vai. Sei o quê? Não vai. Então é isso, né? Eu vou chegar lá. Então vai, Chico. A primeira questão é, cara, acho que todo mundo tem direito de protestar, ainda estamos num país democrático. Sendo violência. Sem violência, sem nada, acho que não tem problema nenhum. Dito isso, acho que é cedo. São 6 jogos sem vitória, mas nesses 6 jogos eu não acho que foram jogos... eu acho que tem coisas boas nesses jogos, apesar... Se eu tivesse vendo um Vasco com um desempenho terrível e realmente você não consegue enxergar nada de organização e tal, pô, aí eu daria um passinho para trás e falaria, não, realmente é de se pensar em tomar outros caminhos. Então, acho que é cedo, acho que realmente o Vasco ia ter algum tipo de dificuldade em algum momento. O campeonato tá muito duro, tá muito forte. O Cícero falou, tem um jogo difícil contra o Fortaleza. Qual que é o jogo fácil do Campeonato Brasileiro? Alguém pode me falar? Porque Nenhum. O Cruzeiro ontem mesmo pegou o Cuiabá em casa e tomou. E o Cuiabá, para muitos, era um time que ia brigar para não cair. Então, é um campeonato muito duro, é um Vasco que está se reestruturando, e aí chegamos onde a gente ia chegar. A SAF é legal porque ela injeta dinheiro, ela te traz mais esperanças por um mundo melhor, ela vai te trazer jogadores, mas tem um outro lado também. Você pode protestar, meu amigo, porque os caras compraram deles. Claro que a pressão na torcida pode ter algum tipo de relevância, sim. Mas pelo que eu vejo ao redor do mundo, no geral, tem muito menos. Num clube estatutário, onde realmente os torcedores têm contato, não. Os caras compraram, é um negócio deles agora, e eles não vão tomar decisões, pelo menos as SAFs no geral, pautado em pressão. E tem até um distanciamento sentimental, né? Total, é isso. E eles estão no Vasco para fazer dinheiro. E ninguém comprou o Vasco que ama o Vasco.
A não ser se um vascaíno comprar, se o Sandrão comprasse o Vasco, por exemplo, Nossa, ele Sandrão? faria por muito amor. Mas não é o caso. Então, ele falou que estava meio sem grana, que a gente podia ajudar ele. Então. Será que ele ia levar a gente pra diretoria? Será? Olha. Vai ter que repensar, vai ter que Falou que eu repensar. sou seu treinador. Não sou não. Aí você já ia arrumar pra sua cabeça. Mas enfim...